Bom, abril é o mês de conscientização do autismo. A data ela foi estabelecida em 2007 com o objetivo de informar a população e, assim, reduzir a discriminação e preconceito, gente. Para explicar para a gente sobre este assunto, quem está aqui comigo é o médico pediatra e neurologista infantil Clay Brits. Clay? Brits. Isso, Clay. Agora falei certo, escreve Clay Brits, né? Isso Eu fui procurar na internet porque eu ouvi falar muito do senhor. Seja muito bem-vindo aqui. Eu agradeço. Como referência, neuro, né, pediatria. Então, agradeço muito pela sua presença aqui para tirar dúvidas aí sobre este assunto. E realmente o autismo tem toda uma questão que deve ser desmistificada para as pessoas, né, doutor? Sim, o transtorno do espectro autista, ele leva a criança a ter problemas de atrasos de desenvolvimento, atrasos pontuais ou atrasos amplos, principalmente expressando-se por 3 comportamentos: uma dificuldade, uma inabilidade ou um desinteresse de interação social, associado a uma dificuldade de comunicação social, tanto por palavras quanto por gestos, e comportamentos excessivamente repetitivos e até com interesses muito fora do contexto. Então, essas crianças, desde os primeiros 3 anos, né, os primeiros 3 anos é o período em que aparecem os sintomas, e se você não começa a fazer uma intervenção precoce, essa criança pode ficar com atrasos severos durante a vida toda. Por isso que é importante os pais conseguir enxergar isso, porque de repente, por ser criança, não aparenta tanto apresentar esse tipo de sintomas, né? Tem até uma questão, a minha produtora está falando aqui que tem uma questão sobre isso aqui no WhatsApp. Vamos responder? Agradecer o pessoal que já está participando aqui. Boa tarde, meu filho tem 6 meses. Ele chora pouco e não consegue focar quando eu chamo o nome dele. Para mamar também é muito difícil, ele não pega sozinho. Será que ele é autista? Como eu sei? É a Fernanda Silveira de Cambé. Então, Fernanda e ouvintes, o que a gente tem que se preocupar quando observa o filho da gente com 6 meses, primeiro é isso, a Fernanda foi corretíssima, ela está se preocupando com o contato visual do filho. E, segundo, o bebê de 6 meses, ele já sorri, ele já responde quando você conversa com ele ou você faz gracejos. E ela está percebendo que o filho não tem essa resposta. Além do mais, ele é muito dependente. Com 6 meses, o bebê já tem uma busca ativa pelo peito, uma busca ativa por objetos, e ele não é muito assim. Então, ela só colocou 2 sinais. Sim, 2 sinais. Mas são 2 sinais que tem que chamar a atenção do pediatra, sim. Especialmente se o bebê ainda não estiver balbuciando, que é aquela fase em que o bebê já começa a fazer com a voz, né, com a boca, ele já começa a fazer bababá, tititi. Se ele não estiver fazendo isso com 6 meses, também é um risco, é um sinal importante. É importante, então, os pais, assim que verem esse tipo de acontecimento com o bebê, ser diferente, buscar que tipo de profissional? Um pediatra mesmo? Já ir direto no neuro? Qual que é o profissional que ele deve procurar neste primeiro momento? Olha, a princípio, o pediatra. Mas muitas vezes os pais estão tão preocupados que eles acabam querendo o especialista. Então, a minha sugestão é: procure diretamente o especialista. Não só pela questão do diagnóstico, mas se o diagnóstico realmente se concretizar, o especialista já vai estar preparado para dar todas as orientações de intervenções, orientações medicamentosas se precisar, orientações relacionadas a como os pais devem proceder em casa e durante as atividades fora de casa. Temos mais uma pergunta aqui, doutor, chegou para a gente. Pessoal do WhatsApp, muito obrigada quem está participando. Tem um filho autista, ele tem 7 anos. Ele precisa arrumar toda a casa antes de dormir, senão ele não dorme. Deixa tudo organizado mesmo. É normal? O que preciso fazer? Ajudo ele a arrumar a casa ou não? Brigo com ele? É o José dos Santos de Londrina participando com a gente. Muito obrigada, José, pela sua pergunta. É um sinal muito presente essa organização do autista? Não só organização. O que chama mais atenção aqui não é a organização, é a rigidez para a mudança. Então, querer organizar é até natural de muitas pessoas, e tem pessoas que são mais organizadas que as outras. Sim. O problema é quando ele quer organizar
todos os dias, independente se está deixando a mãe triste ou a mãe aborrecida, ou se naquele momento tem uma visita em casa e ele tem que respeitar a visita. Né? Você vai limpar a sua casa e passar com a vassoura na frente da visita? Não pode, né? Sim. Quem tem autismo não tem essa habilidade de empatia, de perceber que a sua atitude repetitiva está aborrecendo o outro. Então, essa dificuldade de perceber que o outro não quer, que o outro está triste, que o outro está aborrecido, que o outro está feliz, eles não conseguem fazer essa leitura emocional dos gestos, a leitura emocional das atitudes que eles têm no dia a dia. Então, a questão não é a limpeza, a questão é a rigidez. Pode ver, a mãe está preocupada com o quê? Poxa, doutor, eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que estar ali próximo e toda hora, eu vou ter que ceder toda hora? Não, a senhora não vai ter que ceder. Ele vai ter que aprender a lidar aqui com a situação social de que limpar a casa nem sempre é necessário. Então, eu sempre dou sugestões assim relacionadas a tira foto da casa inteira e mostra para ele o que é uma casa limpa e uma casa que pode não estar totalmente limpa, mas ela é possível de estar vivendo bem naquele ambiente. Tem que ser bem didático mesmo. Muito. Com autismo, a gente tem que trabalhar muito visual, informações concretas e fazer toda uma metodologia de aprendizagem no qual ele não seja forçado a ter que fazer abstrações e imaginações daquilo. Tem que ter uma linguagem muito direta. Doutor, tem mais uma pergunta, é um assunto acho que chama muita atenção das pessoas, por isso que está chegando tantas perguntas aqui. Agradeço quem está participando, continue enviando aqui para a gente. Vamos ver aqui a próxima pergunta, então, que dá para participar, da Mariana do Jardim Sabará. Minha filha Heloísa grita muito, ela é autista e tem 18 anos. Por que ela grita? Tem outros amiguinhos autistas e eles são mais quietos. Me ajuda, doutor. Bom, 70% a 80% das crianças com autismo apresentam comorbidades, ou seja, condições que não são autísticas puramente, mas se associam ao autismo. Então, por exemplo, distúrbios de processamento sensorial. O autista ele tem uma audição, muitas vezes, extremamente sensível. Às vezes, cai uma agulha no chão, eles percebem. Então, essa audição, às vezes, faz eles se incomodarem, a ponto de eles não quererem chegar perto de um lugar que esteja tendo um barulho que não incomoda você, mas incomoda ele. Talvez o que esteja acontecendo com ela seja alguma questão relacionada ao fato de que ela tem alguma hipersensibilidade. Então, tem que conversar com o terapeuta ocupacional que está avaliando ela. Segunda possibilidade, se ela não fala, muitas vezes a forma que ela tem de expressar uma dor, de expressar uma contrariedade, de expressar um aborrecimento, um medo, é gritando. E ela não tem... em torno de 20% a 30% dos autistas podem não vir falar nunca. Especialmente se ela já tem 18 anos, provavelmente ela não vai falar. Então, ela vai ter que se utilizar meios que a gente chama alternativos de comunicação suplementar. Então, precisa ser feita uma avaliação pela fono para ver se o problema não é a questão relacionada à comunicação. Autistas hiperativos gritam muito também, autistas opositores... Isso que eu ia perguntar, quais são existem graus de autismo, doutor? Sim, existem 3 graus. Leve, moderado, severo. Quanto mais dependente for a criança, ou adolescente, ou adulto das pessoas em sua volta, quanto mais a linguagem estiver prejudicada e quanto mais esse indivíduo não conseguir dar conta de coisas simples do dia a dia, ele sai do leve e vai para o severo. Então, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico de autismo, a gente tem condições de mudar essa trajetória. Crianças autistas que têm um risco de não vir a falar nunca, se o diagnóstico for feito com 1 ano e meio, 2, e for feito um trabalho muito bom e adequado, ela pode vir a falar. Isso que eu ia perguntar, sobre essa questão do desenvolvimento. Quanto antes detectado o autismo na criança, ela consegue ter uma vida normal, se tornar uma pessoa normal? Como que funciona? Isso vai depender de alguns fatores. O primeiro fator é o comprometimento intelectual. 50% dos autistas apresentam também deficiência intelectual. Então, se ele já nasce com uma deficiência intelectual, isso já vai restringir bastante o futuro dele. As questões relacionadas à linguagem e habilidades específicas que esses autistas podem ter que vão trazer vantagens no futuro. E o diagnóstico precoce. Se tem algo que realmente modifica o futuro de uma criança com autismo, é o diagnóstico ser feito antes dos 3 anos. Porque se você demora muito para fazer o diagnóstico, essa criança vai tendo comprometimentos
em sequência, porque ele passa a ganhar idade, mas ele não ganha habilidades. Então, ele passa a ter atrasos que vão atrapalhar ele para se desenvolver bem aos 3, aos 4, aos 5, quiçá aos 10. Então, tem que fazer todo um trabalho precoce para que ele atinja desenvolvimentos mínimos da sua idade atual e que isso vá evoluindo a partir daí para que ele venha a ter capacidade e habilidade de autonomia lá na frente. Muito interessante, né? Agora eu convido você e o doutor também para me acompanhar aqui comigo, gente, o depoimento da Alessandra Grazielli. Ela é mãe do Enzo, ele tem 3 aninhos e desde já agradeço a Alessandra também por dividir com a gente um pouco da rotina dela com o filho que é autista. Confere aqui comigo. Oi, Maica, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. O meu nome é Alessandra, eu tenho 35 anos e um filho de 3 anos, o Enzo. Com 1 ano, nós começamos a perceber algumas características diferentes no Enzo das outras crianças. Ele começou a não atender mais pelo nome, a não ter mais contato visual, a não se interessar por brinquedos e nem tudo aquilo que toda criança nessa idade se interessa. Ele já andava, então ele andou precocemente também. E ele teve regressão total de fala. Com 1 aninho ele já falava algumas palavrinhas como mamãe, papá, tetê, e de repente ele parou de falar totalmente, ele teve regressão total da fala. Além de movimentos estereotipados, ele ficava um tempão brincando com as mãos, com os dedinhos. E isso nos chamou muita atenção e nós fomos procurar por apoio profissional. E com 1 ano e meio recebemos o diagnóstico de autismo. O Enzo é autista moderado não verbal. Para nós, no começo, foi muito difícil. Acredito que para toda a família é assim. Primeiro, nós não conhecíamos o que era o autismo. E nós nos vimos num túnel fechado, sem saída. E com a ajuda da minha família, dos profissionais e dos amigos, nós começamos a entender o que era e começamos a intervir. A intervenção, quanto mais precoce, melhora o resultado. E a gente começou a intervir com terapias, natação, fono, físio e mais. Nós crescemos muito nesse período. Então, de 1 ano e meio para cá, o Enzo evoluiu bastante. Ele é muito carinhoso, ele é muito brincalhão, ele voltou a atender a gente quando a gente chama ele pelo nome. E o que eu queria falar hoje, principalmente, é o seguinte: o que importa é o hoje e o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Amanhã, nós não sabemos, mas isso é independente do autismo. Nós não conhecemos o amanhã das crianças neurotípicas, não sabemos o amanhã das crianças atípicas. Então, o que a gente tem que fazer é hoje. E só o amor constrói. Então, com o amor, nós vamos construir um amanhã muito melhor. Eu fico com a voz um pouco embargada, que é um pouco difícil para mim também, mas assim, o que eu queria falar é que nós precisamos ser felizes hoje. E esse é o legado que a gente tem que deixar, fazer o nosso melhor hoje. E o Enzo, ele está se desenvolvendo cada vez mais. Todo dia ele vence o autismo. Tem dias que por minutos, tem dia que por horas e tem dia que ele vence o autismo o dia todo. Então, dia após dia, ele está construindo um futuro melhor pelo amor que nós temos, pelos profissionais e pela nossa família. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Doutora, é um susto para a família, né? Você viu ela falando que no primeiro momento, quando ela foi confirmado o autismo, foi um susto, um baque para a família. Sim, porque os pais, antes de saberem que o filho tem autismo, eles têm sonhos, planos, têm uma vida vamos dizer assim, planejada. Nasce uma criança que apresenta limitações que vão ter que fazer os pais saírem do seu estado natural e ter que ir atrás de fono, ecoterapia, hidroterapia, psicologia, intervenção precoce, etc. Esses pais passam a não ter mais tempo para eles mesmos.
Então, isso é alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração. Está todo mundo aí em casa e se isolando por causa de um período de 2, 3 semanas aí por causa de uma pandemia. Os pais que têm crianças com autismo, às vezes, limitam-se muito mais do que nós estamos limitados. Porque muitos pais que têm filhos com autismo não saem de casa para nada, porque eles não conseguem ter um convívio social natural com uma criança que muitas vezes vai ter crises de agressividade, irritabilidade, ou, por outro lado, essa criança tem fobia ou medo de ir para lugares que tenham muitas pessoas. Então, cuidar da família é muito importante. O mês de abril, dedicado à conscientização, ele também tem esse papel. Dar voz a pessoas que convivem com essas crianças, com esses adultos, com esses adolescentes, e que também, devido a tudo isso, apresentam mais risco de ter quadros depressivos, transtornos e crises de ansiedade. Pais de crianças com autismo têm mais risco de desenvolver doenças crônicas no futuro, tem mais risco de separação conjugal, a dissolução familiar é muito mais comum em famílias que têm filhos com autismo. E nós sabemos que o papel da família é crucial para que essa criança se desenvolva. Porque não basta fazer intervenção lá dentro da clínica. Tem que tirar o que é feito ali e levar para o dia a dia, na escola, no parquinho, em lugares que esses pais vão conviver socialmente. Gente, é um assunto bem amplo. Dá para a gente ficar aqui, eu acho que a tarde toda falando. Eu agradeço pela sua presença, Dr. Clay. O Dr. Clay, ele é neuropediatra, pediatra aqui em Londrina, trabalha, né, pelo que eu pude perceber através da postagem que eu fiz anunciando que ele viria aqui. Muita gente fala mesmo do seu trabalho. Então, parabéns. Muito obrigada pela sua presença e por esclarecer as perguntas também dos nossos telespectadores, viu, doutor? Eu agradeço muito também o convite de vocês e faço um convite a todos que visitem o site do entenderdoautismo.com.br e da neurosaber.com.br, que é um instituto do qual eu faço parte também e faço esse trabalho não só de atendimento clínico, mas também de educação continuada de quem precisa desse tipo de informação. Parabéns, viu? Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço.